Bom dia Portugal. Hoje vamos continuar. Boa noite aqui, que aqui são 9h47 da noite. Vamos continuar com o sermão do Senhor Padre António Vieira, com o sermão de São Roque. Então vamos continuar assim. Não quis São Roque servir a homens, porque não quis deixar de ser homem. O martírio de servir, a guerra que padeceu ou podem padecer nas cortes, ainda os homens que melhor servem, se têm outros sobre si. Quais são os que, segundo Davi, pisam as nossas cabeças, não só com os seus pés, não com os dos seus cavalos. Os sapatos dos reis não pisam coroa. Para um homem se conservar na corte e na praça dos reis, como Davi, se queria conservar na del rei Aquis, o meio mais proporcionado e efetivo é andar às avessas. A primeira resolução de São Roque, como se fora mais que homem ou menos que homem, foi não querer servir a homens nem mandar a homens. Não querer servir a homens, ainda que fossem reis, parece muita soberba. Não querer mandar homens, ainda que fossem vassalos, súditos e criados próprios, parece pouco valor. Mas nem o primeiro foi arrogância, nem o segundo pusilanimidade. Grande juízo, grande ânimo, grande generosidade. Sim, obrou São Roque como homem, como cristão, como santo. E pois a mim me toca hoje declarar as razões que ele teve e persuadir a quem tenha imitadores. Ao mesmo santo peço, se digno de assistir com tal espírito ao meu discurso, que não se afasta muito dos meus pensamentos. Primeiramente, não quis São Roque servir a homens, porque não quis deixar de ser homem. Ó homem, fê-lo Deus para mandar, aos brutos para servir. E se os brutos rebelaram contra Adão e não quiseram servir ao homem, sendo tão inferiores, triste e miserável condição, é haver um homem de servir ao outro, sendo todos iguais. A primeira vez que se profetizou neste mundo, haver um homem de servir a outros, foi com o nome de maldição. Assim fadou Noé a seu neto Canaã, em castigo do pai e mais do filho. Ainda então se não sabia no mundo que coisa era servir, então se começou a entender a maldição pelo delito e a miséria pelo castigo. Mas homens chamou depois o poeta lírico aos que servem e disse bem: toda a nobreza e excelência do homem consiste no livre alvedrio, e o servir se não é perder o alvedrio, é cativá-lo. Razão teve logo São Roque de não querer servir homens, por não deixar de ser homem. De homens, sem lhes chamar mais que homens, fala David no Salmo 65 e declara um notável encarecimento, o que quase se padece sem reparo pelo costume. Cunian probasti nos Deus, ignis nos examinasti, sicut examinatur, argentur, inducisti nos in laqueum, possuisti tribulationes in dorso nostro imposititi hominis super capita nostra. Quiseste, Senhor, prover e experimentar em nós quanto pode suportar a paciência e aturar a constância humana. E a uns examinaste com fogo, como a Lourenço, igni nos examinaste. A outros meteste em prisões e cadeias, como a Pedro e Paulo. Induciste nos in lacum. A outros carregaste de tribulações e trabalhos, como os outros mártires e confessores. Possuíste tribulatones in dorso nostro, e sobretudo sujeitaste uns homens a outros homens, e puseste a uns sobre a cabeça dos outros. Impossuíste homines super capita nostra. Pois a maior prova e a maior experiência, o maior exame e o maior encarecimento da paciência e o sofrimento humano é pôr Deus uns homens sobre a cabeça dos outros. Sim, porque os que estão de cima são os que mandam, e os que estão de baixo são os que servem. E sendo os que servem iguais aos outros por natureza, que estes os tragam sobre a cabeça e que eles os metam debaixo dos pés. Homines super capita nostra. Nem a nossa penitência dos confessores igual a esta dor. Nem todos os tormentos dos mártires este martírio. Mas diz o texto, mas antes que passemos avante, parece que por isto mesmo havia São Roque de querer servir homens, ao menos começando. Assim é,
E assim o fez a paciência e constância de São Roque, padecendo fora da pátria e dentro dela, e por mãos dos seus próprios vassalos, feridas, afrontas, falsos testemunhos, prisões, cárcere perpétuo, até a morte. Mas tudo isto que ele padecer por amor de Deus, e não por servir aos homens. E fez muito bem, e com muita maior razão do que temos visto. Torna agora ao texto, onde a nossa Vulgata lê: Impersuiste homine super capita nostra. No original hebreu está: Equitare fecisti homine super capita nostra. Fizeste, Senhor, para prover a nossa paciência, que os homens andassem a cavalo sobre as nossas cabeças. Vede se vai muito que uma coisa à outra, de sorte que, aos miseráveis que servem de baixo, não se contentam com os que servem de cima de os pisar com os seus pés, senão também com os dos cavalos. Equitare fecit homine super capita nostra. Se me perguntarem, porém, onde podem suceder tais casos, que homens tratam assim homens, e a homens que os servem, respondo que onde São Roque não quis ir nas cortes para a inteligência desta verdade, de que bastava por prova a experiência, havemos de supor que nas cortes, por cristãs e cristianíssimas que seja, não basta só ter graça do Príncipe Supremo, se não alcança também a dos que lhe assistem. Fala não menos do que da corte de Deus o evangelista São João, no seu Apocalipse. E saúda desta maneira aos bispos da Ásia, a quem escreve: Gratia vobis ec pax ab eo, qui est qui erat qui venturus est et acceptam spiritus, qui conspectu troni ejus sunt. Et Jesus Cristo, qui testi fidelis primogenitus mortuorum et principes regum terrae. A graça e a paz de Deus, Padre, e dos sete Espíritos que assistem ao seu trono, e a de Cristo Jesus, seu Filho primogênito e Príncipe dos Reis da Terra, esteja convosco. Parece-me que todos já tendes reparado nos termos desta saudação e imprecação dos mais bem entendidos de todos os apóstolos, se deseja aqueles prelados da sua diocese e da graças de Deus, Padre, Supremo Senhor e Governador de tudo, que lhes pede também a dos ministros que assistem ao seu trono. E se a graça do Padre ajunta também a do seu Filho primogénico, o Príncipe dos Reis da Terra, porque põe esta no terceiro lugar e a dos ministros no segundo, porque falava o evangelista da corte do céu à semelhança das cortes do mundo. Não basta ter a graça do rei e a graça do príncipe, se não tiveres também a dos ministros que assistem ao trono. Bem sei eu que quem tem a graça do Pai e a do mais e a do Filho, e se o seu desinteresse se não contentara só com a graça, pode ser que os ministros se atrevam, entre um e outro, não lhe a deixarem em paz. Gratia vobis ec pax. Esta é a primeira suposição da guerra que padecem, ou podem padecer nas cortes. Ainda aos homens que melhor servem, se têm outros sobre si, imposustis homine super capita nostra. Bem, isto foram 8 minutos da continuação do sermão passado, do Padre António Vieira, do sermão de São Roque. Este sermão continua, tem partes em latim e pronto, pá. Eu li um bocado rápido porque hoje é tarde, são 10 da noite e eu tenho a minha mulher a dormir. Isto incomoda um bocado, não incomoda nada, isto é mais uma prova de que sei falar português, sei, não é falar e ler. Desejo-vos uma boa noite aqui e um bom dia de trabalho aí. Bom dia, pessoal.